Olá! Bom, então o vídeo de hoje vai ser sobre linguagens visuais, né? O que é a linguagem visual? Bom, a linguagem visual é o todo tipo de comunicação que se tem através de imagens, né? Através de símbolos. Os elementos, então, visuais consistem numa substância básica, né? É aquilo que a gente vê, são as matérias-primas, é toda aquela informação que se tem visual de algum produto ou de alguma exposição, vamos por assim, né? Então, qual é os elementos da linguagem visual, né? Então, esses elementos são os pontos, são as linhas, as formas, são as cores, as texturas. Também temos a direção, as escalas, tem a dimensão. São bases, sabe? Para desenhar, para pintar, para projetar, para construir e até mesmo esculpir alguma coisa, tanto no gelo quanto na madeira. Isso tudo, então, resultando numa imensa variedade de imagens que podemos imaginar e fazer. Bom, então, quais são os elementos básicos da linguagem visual? Então, são os pontos, né? As linhas, as formas e as cores. Então, para que servem as linguagens visuais? Bom, as linguagens visuais não é apenas um sistema de signos, né? Que serve de meio de comunicação entre indivíduos que pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos, né? Então, é um meio de empreender os conceitos, de ampliar e produzir o conhecimento do mundo físico e cultural também, é claro. É um instrumento de formação consciência. Então, o próximo vídeo vai ser sobre pigmentos naturais, né? Então, vamos primeiro entender o que é um pigmento natural, né? Então, um pigmento natural, ele é obtido, né, diretamente da natureza, sujeito apenas a passar pelos processos de purificação da natureza, né? Da natureza, então, física, que permite separar os materiais que se aproveita a cor, né? De todos os outros materiais que estejam associados, né? Atendendo à composição inorgânica, né, dos pigmentos, é um material com origem mineral. Bom, vou falar sobre alguns exemplos que a gente tem, que a gente pode usar, né, para fazer algum pigmento natural que a gente tem na minha propriedade. A gente pode usar como exemplo as hortaliças, né? Temos a beterraba, qual a cor é roxa ou avermelhada, né? Temos também a cenoura, que é de cor laranjada, né? Temos também algumas pétalas, por exemplo, de rosas, podem ser usadas também para fazer algum processo de tingimento de tecidos, né? Lembrando que quando a gente vai fazer um processo de pigmentação em qualquer tipo de tecido, precisa ser o tecido de algodão. Por quê?
ele vai ter uma melhor pigmentação. O tecido dele vai conseguir absorver, né, melhor aquela substância que vai sair. Bom, então, quais são os três tipos de pigmentos naturais, né? Então, a gente tem a clorofila, que é um pigmento verde presente nas folhas dos vegetais, nas folhas das árvores, vegetais como o alface, repolho, enfim, né? E também em frutos como a azeitona. O que dá a cor roxa característica da beterraba é a betanina, né? Que então dá a cor característica da beterraba, que é aquela cor roxa ou avermelhada, né? Bom, então quais são os tipos de pigmentos, né? Existem os pigmentos naturais, que são os orgânicos e os inorgânicos, e também temos os sintéticos, né? Os pigmentos agem absorvendo seletivamente partes uh, do espectro, né? Refletindo então as outras. Geralmente, distingam-se as cores entre os pigmentos, né? Que é insolúvel, aí tem a tinta, aí tem a líquida ou a solúvel, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre os tipos de pigmentos, existem vários tipos, né? Aqueles pigmentos que são mais os pozinhos, né? Que podem ser diluídos ou na água ou em algum produto específico para fazer alguma tintura, né? Também temos as próprias tintas, que são exclusivamente para tecido, né? Também temos aquelas outras tintas que não são exclusivamente para tecido, porém consegue fazer a realização de algumas pinturas, né? Bom, então qual é a história, né, que a gente tem da arte? Então, é uma área, né, de estudo que aborda diversas manifestações artísticas produzidas por nós, homens e mulheres, com propósito estético ou comunicativo para expressar nossas diferentes ideias, emoções, formas de ver o mundo, né? Então, a história da arte, assim como os fatores históricos, ajudam a compor toda a história da sociedade. Como eu já vinha relatado antes, né? A história vai muito além de um desenho, né? A escrita, de uma certa forma, é um desenho também, né? Então, ela vai muito além de apenas um desenho. Ela traz uma emoção que se tem por trás desse desenho, né? Uh, Bom, então, quais são os períodos que a gente tem da arte na história, né? Então, tem a pré-história, né? Que eram os primeiros, tiveram os primeiros artefatos que puderam ser considerados como arte, né? Que apareceram, então, na Idade da Pedra, né? Tem a Idade Antiga, após, né? Aí tem a Idade Média, tem a Idade Moderna e tem a Idade Contemporânea, né? Bom, então, quando surgiu a história da arte? A arte
como eu já havia falado, né? É uma manifestação humana que aconteceu, no caso, que se desenvolveu, né, na antiguidade, já no período pré-histórico, onde os homens usavam a arte como suporte para gravar nas pedras, nas cavernas, os fatos marcantes das suas existências, né? Então, para os pesquisadores, a arte é uma forma de criação, uma forma de imitação. Então, antigamente, né, os homens, eles desenhavam ao redor das cavernas, nas paredes, alguma coisa que marcou a existência deles naquele determinado momento, né? Por isso que hoje, muitas das vezes, quando a gente vai em algum lugar que tiveram grupos indígenas lá, a gente consegue ver que as paredes são pintadas, porque lá eles estavam tentando relatar alguma história que tinha acontecido naquele local, né? Bom, então, como surgiu a arte no Brasil? A arte brasileira, então, surgiu da mistura de outros estilos e se inicia desde do período da pré-história, né? Há mais ou menos de 4 a 5 anos, 1000 anos, né, atrás. Até, então, a arte primitiva, né? Outra arte que a gente pode citar é a arte indígena, onde eles pintam seus corpos como modo. É uma cultura que eles têm, né? E, a pintura nos corpos deles representam algumas festividades. Por exemplo, quando há um casamento numa aldeia indígena, a gente pode notar que a pintura nos corpos deles são totalmente diferentes às pinturas que eles têm no dia a dia. Então, a arte, ela é desenvolvida através do sentimento que a gente quer expressar pelo aquilo que a gente quer mostrar. Bom, como é feito, então, um tingimento natural, né? Tingimento, então, natural é como se fosse cozinhar. Claro, quem não sabe cozinhar vai se complicar um pouquinho, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Então, para retirar o extrato das plantas ou de alguma hortaliça, né? É preciso fervê-las com água, né? Em uma panela por cerca de 40 a 30, dependendo se tu vai usar uma hortaliça, né? Vai precisar de um tempo mais para conseguir cozinhar mais tempo, para conseguir tirar todo o líquido daquela determinada hortaliça, né? Agora, se é folhas, vai ser um processo um pouquinho mais rápido, né? Bom, então isso é como um processo de um chá, né? Depois, vai, no caso, esse líquido colorido que vai sair, né? Colorido, na verdade, não, né? Se tu vai usar a beterraba, vai sair só na cor roxa, né? Mas, enfim. Depois, então, esse líquido é coado e aí ele vai ser usado como um corante. A gente pega esse líquido que a gente coou, né? Coloca dentro de uma vasilha, né? Pega o nosso tecido, de preferência que seja de algodão, e coloca lá dentro esse tecido dentro dessa tigela. Quando esse tecido estiver ali dentro da tigela, deixa por 24 horas, tá? Depois que passou essas 24 horas, né, tu pega o tecido, tira um pouco daquela água, torce um pouco ele e estende ele no sol.
e deixa secar ali um pouco, para, vamos supor, para aquela tinta se impregnar ainda mais naquele tecido. Após ter colocado no sol, tu tira o tecido e lava ele normalmente, né? Bom, como eu estava falando, então, existe alguns tecidos que são mais indicados para receber esse tingimento natural, né? Que eles são mais fáceis, né? De tingir eles, né? Que são as fibras naturais e de preferência orgânicas, que é o algodão, a seda, a lã, o ninho, entre outros, né? Mas esses são os que a gente mais conhece, vamos dizer assim, né? Então, a gente não vai realizar esse tingimento em tecidos que têm fibras sintéticas, né? Porque neles o tingimento não vai aderir tão bem como um tecido que é de algodão, que é com uma fibra natural. Porque a fibra natural, com um tingimento natural, as duas, vamos supor assim, as duas se combinam. Uma vai conseguir se adaptar na outra melhor. Já se tu pega uma fibra sintética, não vai dar. Tu pode até testar. Vai pegar uma corzinha, mínima coisa. Agora, se tu pegar num tecido natural, tu vai ver a diferença. Vai pegar muito mais cor do que aquele que era sintético, né? Tá, mas me diz uma coisa bem interessante. Podemos tingir um tecido com a terra? E tarararam, sim, podemos. Sabe como? Bom, primeiro, né, para produzir uma tinta homogênea igual as tintas que a gente compra, né, igual as comerciais, né, a gente precisa primeiro pegar a terra, pegar a terra e triturar ela, para deixar literalmente como um pó, né, como um pozinho. Quanto mais fina, melhor, né? Depois, né, depois de peneirada, né, vai ser peneirada para literalmente ficar o pó do pó, né? Então, vai ser eliminado todos os tipos de pedra que tiver no meio dessa terra, raízes, folhas, qualquer coisa. Vai ser pegado apenas a terra, né? Então, se preferir que ela tenha texturas e coisas, é só deixar ela um pouquinho mais grossinha, né? O pigmento obtido da trituração da terra deve ser misturado com a água. Bom, então, após essa terra ser triturada, peneirada, ela vai ser misturada, vamos por assim, com a água, né? Um pouquinho de água. Tu mistura ali um potinho com um pouquinho de água e passa por cima do seu tecido, fazendo desenhos ou até mesmo mergulhando esse teu tecido dentro daquela água com a terra, né? Porém, tem produtos específicos que podemos usar para, em vez de colocar água, né? Tem se eu não me engano, o nome é aglutinante, eu acho que é assim que se fala, né? Bom, aqui eu tenho alguns pozinhos, né? Que servem para fazer tintura de roupas, né? Eles podem ser misturados com água ou com algum outro produto realmente específico para fazer o tingimento, né? Ó, esse daqui, ele é na cor roxa, ó, como podemos ver aqui, ó. E ele é realmente um pó. Tu não consegue sentir absolutamente
nem um grãozinho de nada aqui. Aqui você vem na sua roupa e ó, e pinta, né? Claro, seria misturado na água, feito todo o processo direitinho para pintar um tecido, né? Assim, seria feito ele bem fininho, igual a terra. Tem que ser realmente extremamente fino para conseguir que as fibras, né, que vão ter nesse pó consigam entrar, impregnar no tecido para causar a cor. Por exemplo, ó, aqui eu vou pegar só o pó e vou passar na minha roupa. Ele já pega uma corzinha, só que se a gente não usar algum outro produto para fazer o tingimento junto com esse pó, só o pó não vai adiantar em nada. Então, por isso que a gente usa uh, algum, algum solvente para que possa ajudar ainda mais a absorção desse tecido.